Sejam bem-vindos ao canal Tecnologia em Destaque. Nós vamos apresentar para vocês o curso para iniciantes em sistemas de CFTV. Esse curso é perfeito para quem está iniciando agora na área de CFTV, mas também serve para você que já é profissional na área, trabalha há muito tempo e quer se atualizar com as informações importantes que vamos passar aqui. Também serve para aqueles que querem instalar na sua casa, na sua empresa, um sistema de CFTV. Nós dividimos o curso em módulos para ficar mais fácil a visualização. Siga os módulos sem pular as etapas para tirar o máximo de proveito. E também pedimos a sua ajuda para o nosso canal, dando seu like, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal. Assim, é possível a gravações de novos vídeos aí para vocês. Esse vídeo vai mostrar o que significa CFTV e como essa tecnologia surgiu, quais os componentes necessários para um sistema de CFTV, as câmeras atuais no mercado, quais as diferenças, os gravadores atuais no mercado, quais são as tecnologias envolvidas, alguns exemplos de instalação, cabos e meios de transmissões e também você que é profissional da área, como atender ao seu cliente, algumas dicas bem importantes. O que significa CFTV e como que essa tecnologia surgiu? CFTV significa Circuito Fechado de Televisão. É um sistema disponibilizado para pessoas que possuem permissão. O seu propósito é inibir, detectar e comunicar incidentes de segurança. Começou em 1942 na Alemanha e a intenção foi monitorar foguetes na Segunda Guerra Mundial. Esse sistema só permitia a imagem ao vivo, mas com o tempo esse sistema foi evoluindo. Em 1951 foi feito o primeiro gravador de fitas de vídeo e posteriormente o videocassete, que passou a realizar a gravação em fita magnética. E hoje nós temos vários sistemas de gravações de imagens e câmeras com inteligência de vídeo. Atualmente tem milhões de câmeras em todo o mundo e cada dia que passa a necessidade aumenta. A insegurança e a violência fazem ainda esse número aumentar de instalações de sistemas de CFTV. Quais são os principais componentes para o CFTV? Bem, primeiramente as câmeras, que são elas que capturam a imagem. Também tem os gravadores. Esses gravadores são responsáveis por gerenciar essas imagens e gravar. Mas é interessante que para gravar precisa do HD interno. Então é muito importante, quando você for fazer uma compra de um gravador, perguntar para o vendedor se já vem com HD interno, se já vem com HD para armazenar as imagens. O gravador sem esse HD, ele não consegue gravar essas imagens, deixar armazenadas essas imagens. Então é necessário um HD interno. E esse HD interno nós recomendamos para que seja um HD próprio para CFTV, para que você não tenha problema com as gravações. Porque se você colocar um HD de computador, pode ser que dê problema bem grave em pouco tempo. Então é importante você ter um HD próprio para CFTV. Software de gerenciamento você precisa também ter, né, para você acessar pelo seu computador, também são conhecidos como VMS. Vamos ver aqui sobre cabeamentos, meios de transmissão, as fontes e conectores e também o no-break. O no-break, eu vou falar para vocês aqui que é muito importante você ter o no-break no seu sistema de CFTV. Porque às vezes você gasta caro na câmera, no DVR, você faz um sistema caríssimo, o mais avançado, e aí não coloca no break. Aí o que acontece? O ladrão, quando ele vai fazer o roubo, o furto, quando ele vai pegar alguma coisa na sua residência, ele pode desligar a sua energia. E o que acontece se você não tiver no break? Você fica sem gravar as imagens. Então é muito importante você ter esse sistema em sua residência, em sua empresa. Não esqueça do no break. Essa é a dica de hoje. Agora vamos ver o módulo 2. Então você já deixa o seu like nesse vídeo, assiste os outros módulos para fazer o curso completo, tá? Deixa aí o seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para o próximo módulo.
Módulo 2. Esse módulo faz parte de um curso básico de CFTV. Assista ao primeiro módulo antes de prosseguir. Tipos de câmeras, formatos e características. Câmeras bullet. Essa câmera é uma câmera compridinha, é aquela câmera que normalmente você vê fora da residência, fora da empresa. Então ela tem um case ostensivo, você logo percebe que tem a câmera ali. Ela é muito fácil a instalação dessa câmera. Ela tem uma maior precisão no posicionamento por causa da base e ela é muito utilizada em ambientes externos. Ela pode ser utilizada também em ambientes internos, mas é mais apropriada para externos. Conhecida também como canhão. Então são vários modelos aqui apresentados e você já sabe identificar quais são as câmeras bullets. Agora nós temos também as câmeras Dome. Essas câmeras são câmeras mais discretas. Elas são ideais para você colocar no teto, também servem para você colocar em parede e também servem para colocar na área externa, mas tem que ficar atento para ver se o modelo tem IP66. Alguns modelos mais baratos, eles não possuem IP66, que são feitos de plástico. E esse IP66 é obrigatório para o uso externo. E ela também tem um recurso que é mais difícil dela ser retirada. Então, se você quiser colocar ela na parte externa da sua residência, coloque uma que tenha IP66 e pode colocar tranquilamente. Ela é mais difícil de ser retirada do que a câmera bullet. Então, o ladrão vai ter mais dificuldade para mexer nela. Câmeras Speed Dome. Essas câmeras são ideais para monitorar grandes perímetros. Elas têm uma movimentação horizontal e vertical e também possui zoom. Ela tem riqueza em detalhes e serve como câmera de apoio. Tanto é que muitas prefeituras usam para monitorar as suas cidades, polícias. Então, diversas empresas também usam essas câmeras para ficar rastreando o movimento em sua empresa, onde tem um espaço muito grande para monitorar. Elas também substituem várias câmeras pequenas. Então, onde você coloca uma câmera dessa, Speed Dome, você pode minimizar outros tipos de câmeras. Então, vale a pena, talvez, o investimento, dependendo do seu projeto. Também temos as câmeras varifocais. Essas câmeras são ideais para aquele cenário que você ainda não definiu qual será o melhor tipo de lente a ser aplicada. Então, você tem como ajustar o ângulo de abertura, o foco e o zoom. Alguns recursos, como foco e zoom, em alguns modelos de câmeras, tem esse sistema motorizado. Então, você consegue fazer via software essa aproximação, ajuste de ângulo e de abertura. Lembrando que esse recurso motorizado são para câmeras mais avançadas. As câmeras mais simples, varifocais, elas permitem que você faça o ajuste, mas de forma manual. Continue assistindo ao curso no módulo 3. Dê o seu like nesse vídeo e assista a outros módulos para fazer o curso completo. Módulo 3. Esse módulo faz parte de um curso básico do CFTV. Assista ao módulo 1 e 2 antes de prosseguir. Nesse módulo, nós vamos ver os tipos de tecnologia nas câmeras. Primeiramente, vamos falar sobre câmeras analógicas convencionais, que são câmeras com baixa resolução. Não conseguem ver os detalhes nas imagens, como o rosto, placa de carros e etc. Estão saindo de linha pela baixa qualidade das imagens. Não possuem armazenamento próprio, elas dependem totalmente de um gravador de imagem ou uma placa de captura. Pode ser usada diretamente conectada a uma TV ou um monitor. Você que tem essa intenção de colocar aí só para ver as imagens, sem uma gravação, você pode optar por uma câmera analógica. Pode ser usada também em alguns vídeos porteiros que aceitam esse tipo de câmera analógica.
Câmeras analógicas alta definição, que são consideradas câmeras HD. Essa é uma ótima alternativa para quem quer melhorar a qualidade de imagem e continuar com a mesma estrutura existente. Então, se você já tem uma estrutura na sua residência, na sua empresa, e essa estrutura é uma estrutura analógica, com câmeras analógicas, você pode utilizar a mesma estrutura, mesmos cabos e conectores, se eles estiverem em boas condições, e aproveitar então essa estrutura toda. Você só vai substituir as câmeras e o DVR. E tem câmeras com altas resoluções, então aqui sim nós estamos falando de alta qualidade. Tem câmeras HD e câmeras Full HD. E é um ótimo custo-benefício. E requer gravadores em HD para reproduzir e gravar as imagens, porque se você colocar essas câmeras HD em um gravador analógico, ela não vai funcionar. Mas hoje existem algumas tecnologias em HD. Tem tecnologia HD CVI, HD, HD TVI, Multi HD. Essas tecnologias, elas possuem aí, todas elas, um sistema de alta definição, tanto em HD como Full HD. As câmeras Multi HD, elas utilizam 4 tecnologias que podem ser aplicadas, e ainda tem um menu OSD que permite a realização de diferentes ajustes de imagem. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo módulo. As câmeras são de ótimo custo-benefício, mas tem um outro modelo, que é o modelo super analógico, que servem como analógica e pode ser configuradas para HD através de um jumper. Então, essa câmera é uma câmera da Intelbras que ela é super analógica. Então, vale a pena você conferir essa câmera porque ela tem essa opção de analógica e HD. Só que o HD dela é excelente, é uma imagem muito boa e o custo dela em relação às outras câmeras, tanto a câmera HD CVI como a câmera Multi HD, são mais caras do que essa câmera super analógica. E a imagem da super analógica em HD, ela é um pouco melhor aí do que a qualidade HD CVI. Isso foi feito em teste, posso falar um teste que foi realizado aqui por nós em teste de campo, ok? Câmeras IP. São câmeras de vídeo de monitoramento que, além de captar o sinal e transmitir via rede, elas realizam a compreensão e o processamento da imagem. É na câmera que é definida a qualidade do stream de vídeo e os possíveis reconhecimentos de eventos, como detecção de movimento ou um evento de inteligência. Então essas câmeras, elas capturam a imagem e mandam um pacote de dados para o gravador ou para o seu NVD ou NVR. Então, é diferente das câmeras analógicas, que não tem esse sistema de pacote de dados. Ela captura a imagem e quem processa os dados na analógica é o gravador. Aqui já não. Aqui é a câmera IP. E elas possuem um servidor web interno. E o que isso facilita? Facilita que você pode trabalhar ela de modo autônomo. Com uma única câmera você pode ligar na sua rede e através da internet, no servidor web interno, você acessar esta câmera e ter o controle dela. Alguns modelos ainda têm um cartão de memória, que é a opção para armazenar em cartão de memória, mas a maioria não tem. Alguns modelos também possuem PoE, que leva a energia pelo próprio cabo de rede. Então você não precisa puxar um cabo, além daquele cabo de rede, puxar um cabo de energia, porque as câmeras que têm esse sistema PoE, elas já levam energia pelo próprio cabo. Nós também vamos falar mais à frente sobre isso. Alguns modelos têm um recurso de inteligência de vídeo, como linha virtual, cerca virtual, detecção de face, objeto abandonado. Então, são várias inteligências aí. Pode ser usados diretamente em um servidor, como um PC ou um NVR. Então, vamos supor que você vai querer montar um sistema de câmeras IP. Você não precisa necessariamente de um NVR. Você pode ter um servidor, um computador
para gerenciar essas imagens. E o servidor pode ficar longe das câmeras. Por quê? É uma vantagem também de segurança. Porque normalmente quando acontece um roubo, um furto, um assalto, as pessoas vão diretamente em busca do NVD, que é o gravador, ou do DVR. E você tendo um servidor em um local diferente, não tem como esse ladrão capturar ou levar embora essas imagens. Elas vão ficar armazenadas de forma bem seguras. E elas substituem várias câmeras comuns. Então, uma câmera IP pode substituir até 10 câmeras HD. É claro que isso depende da alta resolução da câmera IP, né? Você vai pagar um valor mais alto por isso, porém, uma câmera substitui aí até 10 câmeras HD. A tecnologia do futuro. Então, nós percebemos que essa tecnologia IP é uma tecnologia que vai prevalecer aí no futuro, é uma tecnologia que está aumentando, aí, é uma tendência. Falando em tecnologia, nós vamos falar um pouquinho dos anos que aconteceu aqui. Né? Em 1942, então, como já falado no primeiro módulo, iniciou aí o sistema de CFTV analógico. Em 1994 foi criado aí HD SDI, que é a primeira tecnologia em HD, mas só que os custos foram muito altos, então não foi viável continuar com esse sistema. Em 1996 foi criado o sistema IP, e está sempre em evolução e é uma tendência aí para o futuro. Em 2012 teve um marco na história que foi o HD-CVI, em alta definição. Em 2014, a HD e HD-TVI, que também fornece sistema de alta definição. HD-CVI é baseado em sensores de imagem megapixel CMOS, com processador de imagem próprio. Interface de vídeo composto de alta definição, suporta altas resoluções de imagem, vídeo e áudio ERS-485 via cabo coaxial, mais resistente contra ruídos, mais alcance de transmissão e utilizado com cabo coaxial e UTP usando aí o Balloon. Um detalhe importante aqui é a possibilidade de passar vídeo, áudio, tudo por um único cabo, sem você precisar estar passando mais cabos. Tecnologia UNVIF é um protocolo aberto que padroniza a comunicação entre dispositivos de vídeo em rede e permite a interoperabilidade entre diversas marcas de equipamento, implementado em câmeras IP, NVRs, DVRs e softwares. Os tipos de câmeras Intelbras. Então, a Intelbras tem as super analógicas, que são conhecidas aí por ter um baixo custo e também servem como AHD, que é aquele custo-benefício que eu falei para vocês, que é melhor às vezes que HD CVI. Então, compensa dar uma pesquisada. Se você quer pôr um sistema HD de alta definição, talvez você possa comprar câmeras super analógicas e transformar ela em HD. E aí usar ela como em HD. Lembrando sempre que você tem que ter um DVR que suporta essa tecnologia HD. HD CVI, como já falado, que foi um marco aí na história, realmente a Intelbras aí deslanchou com essa tecnologia e teve imagens aí excelentes, é uma tecnologia muito boa. E a Multi HD, que é o último lançamento aí da Intelbras, que realmente também fez história aí, que é onde agrega 4 tecnologias, né? 5 tecnologias na verdade, para os DVRs e 4 tecnologias para as câmeras. Então, elas podem trabalhar HD, HD CVI, HD TVI e analógico. E câmeras IP, que é o que nós falamos aí, que é uma tendência aí para o futuro. Continue assistindo ao curso no módulo 4, dê o seu like nesse vídeo e assista os outros módulos para fazer o curso completo. Módulo 4. Esse módulo faz parte de um curso básico de CFTV. Assista ao módulo 1, 2 e 3 antes de prosseguir.
Recurso de alguns modelos de câmeras. BLC. O que significa BLC? Bem, é uma compensação de luz de fundo. Ela aumenta o brilho total da imagem. Se a imagem está muito escura, você pode ativar essa tecnologia, esse recurso da câmera, e vai melhorar, a imagem vai ficar mais clara. Lembrando que esses recursos são em alguns modelos de câmeras da Intelbras. WDR. As imagens nítidas em ambientes com alto contraste de iluminação. Então, ela consegue ver além daquela claridade. Por exemplo, se você tem ali uma porta, está entrando uma claridade muito alta, ela compensa essa claridade e ela consegue ainda visualizar o outro lado. Então, ela trata a imagem por completo. Ela ajusta tanto as áreas claras quanto as áreas escuras. E também tem o DWDR, que é a compensação digital. Infravermelho. A visualização da imagem em ambientes sem iluminação. É especificado pelo alcance. Então, as câmeras que têm infravermelho, elas têm de 5 metros até mais de 100 metros de infravermelho. E esse infravermelho é para visualizar onde não tem luminosidade. Então, serve para visualizar à noite. Também tem o IR inteligente, que proporciona imagens mais nítidas, sem o estouro de branco. Se a câmera não tivesse recurso e a pessoa se aproximar muito da câmera, não vai conseguir identificar a pessoa. Por quê? Porque vai ficar a imagem muito branca. Agora, se tiver o IR inteligente, aí não acontece isso. A pessoa pode se aproximar o tanto que for e ela automaticamente vai regulando aquela intensidade de luminosidade, e isso faz com que a câmera capte todos os movimentos ali envolvidos e as características da pessoa. HLC é uma compensação de luz alta, então ela é reduzida, HLC é uma compensação de luz alta, é utilizada para reduzir altos níveis de incidência de luz. Então, por exemplo, você quer visualizar placa à noite, a câmera tem que ter esse recurso, porque esse recurso faz que ofusque aquele brilho dos faróis e assim você consegue visualizar a placa. Lembrando que para visualizar a placa de veículos tem que ser uma câmera muito boa, de alto megapixel, com essa função HLC e bem posicionada, porque tem vários fatores envolvidos. Além da placa ser luminosa, tem os faróis que atrapalham também, então tem que ser uma câmera realmente com recursos muito bons. Agora vamos ver sobre nível de proteção, IK10. IK10 é o nível de proteção anti-vandalismo. É uma câmera que você pode colocar em bairros violentos, em locais violentos. Por quê? Porque essa câmera possui uma alta resistência de impacto. Porque essa câmera possui uma resistência a impacto de 5 kg de peso e a uma altura de 40 centímetros. Ou seja, foi feito testes com essa câmera para que ela seja bem resistente mesmo. Pode dar pedradas ali que não quebra o vidro, não quebra a câmera. Então ela tem esse grau de proteção IK10. Zoom motorizado. Esse zoom motorizado, algumas câmeras varifocais, elas têm esse zoom motorizado. Então, por que é importante? Porque você consegue fazer o ajuste preciso de ângulo de abertura, e também você consegue aproximar a imagem, afastar a imagem. Então é muito versátil e muito prático de fazer isso. Lembrando que é só os modelos varifocais que tem o zoom motorizado. Menu ASD. Esse menu ASD ele tem na tecnologia Multi HD da Intelbras. Então todas as câmeras Multi HD da Intelbras atualmente tem um menu OSD. No nosso canal nós temos um vídeo que fala especificamente desse menu. Se você quiser
saber como que funciona, é só assistir no nosso vídeo. Então ele tem aqui alguns ajustes bem bacanas de serem feitos. Você pode ajustar a luz de fundo, pode colocar ali o infravermelho, você pode regular. Então tem várias funções que você pode regular na sua câmera para melhorar as imagens. Interface web, que essa interface web, ela é para câmeras IP. Então o que nós vamos ver aqui nessa tela é para câmeras IP. Essa interface é quando você adquire uma câmera IP e você pode acessar as imagens através dessa interface web. Também tem a tecnologia PoE, que é onde trafega dados e energia no mesmo cabo. Então, é uma tecnologia que alguns modelos de câmeras IP têm no mercado. Inteligência de vídeo, também análise de vídeo, como cerca virtual, que já foi falado, linha virtual. Tudo isso são encontrados em câmeras de excelente qualidade que tem aí na Intelbras. Escolha a lente certa. É muito importante no seu projeto você saber qual lente você vai escolher para a sua câmera. Mas como que você vai saber a lente correta? Bem, a lente 2,8 é uma lente que você vai visualizar mais áreas da sua imagem. Então você vai enxergar mais coisas. Porém, você vai conseguir visualizar detalhes bem próximos dela. Então, por exemplo, aqui tem a imagem de um carro, um veículo. Essa câmera ela está aproximadamente a 20 metros. Então, desse veículo, né? 20 metros desse veículo. Então, o que acontece? Se eu colocar aqui nesse determinado ponto, onde ela está instalada, com a lente 2.8, eu consigo enxergar mais coisas em volta. Porém, eu não consigo ver detalhes da placa do veículo nessa distância. Então, temos que definir bem o que nós queremos visualizar. Por isso é importante você escolher a lente certa e ver essas dicas aqui para ter uma noção. A lente 3,6 é a mais utilizada no mercado, porque ela não perde tanto a qualidade lá no final e ela também tem um bom grau de abertura, que você consegue visualizar um bom campo também. Agora a 6mm e a 12mm já são específicas, onde você instala a longa distância do objeto que você quer monitorar. Então, por exemplo, aqui está monitorando a entrada da garagem e olha, a lente 6mm só vai monitorar a entrada, quem entra e quem sai. E a 12mm mais ainda, né? Então, com mais detalhes. Em volta não pega nada. Então, aqui é para você ter uma noção e escolher a câmera certa. Então, espero que vocês tenham entendido. A câmera 2,8 é mais abertura, a 12mm fecha mais a imagem, dá mais foco, mais distante. Então, cada projeto você tem que analisar com cuidado para escolher a lente certa. Continue assistindo ao curso no módulo 5. Dê seu like nesse vídeo, assista aos outros módulos para fazer o curso completo. Módulo 5. Esse módulo faz parte de um curso básico de CFTV. Assista ao módulo 1, 2, 3 e 4 antes de prosseguir. Gravadores de vídeo. DVRs. Os gravadores digitais de vídeo, eles armazenam as imagens e disponibilizam um acesso remoto. São utilizados com vários modelos de câmeras, analógicas, HD e também IP. Tem alguns recursos como envio de fotos por e-mail, disparos de alarme conforme programado, e todos os processos das imagens são feitos pelo DVR. Aqui nós vamos ver o painel traseiro de um DVR. Então, número 1 tem entradas e saídas de alarme. Em alguns casos, em alguns DVRs existe essa função, não são em todos. A da Intelbras tem os modelos da série 5000, agora Multi HD, que tem esse recurso. A chave de liga e desliga, também alguns modelos que possuem. A porta serial RS232, tem porta serial RS485, aí no 4. Entrada de alimentação,
vai entrar com uma fonte de alimentação. A 6, porta de internet, que você vai conectar no seu modem. A saída de vídeo ali é o 7, né, o VGA. O 8, porta USB para você conectar aí o mouse ou um pendrive. O 10 é entrada de áudio, que alguns têm, aqui no caso tem 4 entradas, mas em alguns casos tem uma entrada, tem 2 entradas. No 12 é a entrada de vídeo, que é onde são conectados as câmeras. E no 13 é o aterramento, que é muito importante você fazer o aterramento do seu sistema de CFTV para não correr risco de estar queimando equipamento. Então, como que é feita a ligação no DVR? Então, a câmera é conectada no cabo coaxial através de um conector e vai na fonte de energia, né? Precisa de uma fonte conectada aí na câmera e conecta atrás ali na entrada de vídeo, né? E como que é feito com o sistema de cabo UTP, o cabo de rede? Então, o cabo de rede ele requer um balão. Então, obrigatoriamente, quando você usar o DVR HD, com câmeras HD, e quiser usar um cabo UTP, que é o cabo de rede, você obrigatoriamente tem que usar o balão para funcionar. Por isso é recomendado que você utilize o cabo coaxial. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso no próximo módulo. Fique atento aí que no próximo módulo nós vamos falar dicas importantes sobre cabos. E também podemos ligar a câmera aqui através do Power Balloon. Esse Power Balloon ele foi elaborado para que passe a energia e a imagem através do cabo UTP, que é o cabo de rede. Então você conecta o cabo BNC em uma entrada e até esse Power Balloon. E esse Power Balloon tem ali várias saídas, então você pode ir cascateando esses Power Balloons e fazer a ligação através dele. Também é uma boa opção. NVRs. O que são NVRs? São gravadores de vídeo em rede. Então, quando você vai utilizar câmeras IP, você usa os NVRs. São projetados para trabalhar exclusivamente com câmeras IP, gravam e reproduzem as imagens e gerenciam eventos capturados pelas câmeras e também têm acesso remoto. Alguns modelos têm porta PoE, que é aquela porta que já vai energia através do cabo de rede. Também tem envios de fotos por e-mail, disparos de alarme conforme programado, e o processamento das imagens IP são feitas pela própria câmera, enviando pacotes completos de imagem ao NVR. Como que é o painel traseiro do NVR? Bom, tem ali a entrada de alimentação, a saída, as portas PoE. Nesse caso aqui tem 4 portas PoE, então você pode pôr 4 cabos para as câmeras. E ali o 4 é saída de vídeo VGA, o 5 saída de entrada e áudio, o 6 saída de vídeo HDMI, o 7 portal serial R232, o 8 porta USB, 9 entrada e saída de alarme e RS485, o 10 entrada de alimentação 12 volts, o 11 chave de liga, desliga e o 12 é o aterramento. Um ponto importante que eu quero mostrar para vocês aqui, que muita gente às vezes fica em dúvida como que funciona, é a porta de saída aqui PoE. Nesse caso, vocês estão vendo só 4 saídas, ok? Mas vamos supor que esse DVR aqui, ou que esse NVR, seja de 8 canais. Mas só tem 4 saídas. E aí? Como é que eu faço? Bem, pessoal, então é o seguinte. O NVR, ele é pela rede. Funciona pela sua rede de internet. Então, às vezes não tem nenhuma porta aqui PoE. E o gravador tem 32 canais. Aí o que acontece? Como que você vai fazer para funcionar? Bem, nós vamos entender mais para frente um pouquinho. Eu vou explicar para vocês. Olha aí. Aqui está.
Câmera IP, então nós vamos usar um switch. Exatamente. E esse switch ele pode ser PoE ou não. Então sai um cabo de rede do NVR e vem para o switch, onde do switch sai para as outras câmeras. Então é o switch que vai conectar até na câmera. E se esse switch for PoE, então já leva alimentação pelas câmeras através de um único cabo. Mas também você pode fazer uma conexão com as câmeras IP através de rádio. Como que funciona isso? Bem, você vai ligar aqui o seu NVD, vai conectar um cabo de rede do seu NVD para o seu switch. No seu switch, você vai colocar um cabo de rede até a antena, até o rádio, onde vai receber a informação. E lá na outra ponta, no outro lado da rua, no outro lado da cidade, não importa, tem uma distância aqui, dependendo do rádio, você pode colocar aí a 1 km, 5 km, só que as antenas têm que se enxergarem. Então, não pode ter barreiras entre elas. E aí você pode usar esse sistema. Lá na outra ponta, você vai usar um rádio e esse rádio conecta aí diretamente na sua câmera e ele precisa também de uma energia lá onde você vai conectar no outro ponto. É muito bacana esse sistema IP por causa disso. Você tem essa facilidade. Recursos e gravadores da Intelbras. Então os recursos aqui referem tanto a gravadores a DVRs para câmeras HD e convencionais ou Multi HD, como para NVRs, que são para câmeras IP. Tem vários sistemas aqui. Interface simplificada, intuitiva, serviço Intelbras Cloud, que é aquele acesso remoto, muito fácil, envio de eventos por e-mail, por FTP, teste de conectividade, suporte a IPv4 e IPv6, registro de logs detalhados, estimativa de HD, informações completas sobre o sistema HD e rede, menu de busca e reprodução de fácil operação, acesso remoto via smartphone e navegador e VMS, que é sistema de software, né? Então, todos esses recursos os gravadores da Intelbras possuem. Bem, continue assistindo aí ao nosso curso no módulo 6, dê o seu like nesse vídeo, assista outros módulos para fazer o curso completo. Chegamos ao módulo 6, esse é o último módulo desse curso, e para assistir esse módulo, recomendamos que você assista ao módulo 1, 2, 3, 4 e 5, antes de prosseguir, para que você tire o máximo de proveito desse curso. Cabeamentos e modos de transmissão CFTV. Cabo coaxial. Esse cabo ele é utilizado para fazer as conexões aí entre o DVR e a câmera. E nós recomendamos aqui o cabo coaxial, o RG59, RG6 ou 4 mm, com 95% de malha de cobre. Você pode utilizar 85%, mas o recomendado é 95% de malha de cobre, para que não dê interferências. Tecnologia. Então o HDCVI você pode usar o cabo coaxial até 500 metros. Se for tecnologia HD, até 400 metros. Se for HDTVI, até 400 metros. E se for analógica, até 500 metros. Conectores. Então vamos falar um pouquinho sobre esses conectores hoje no mercado. Os mais conhecidos são o BNC macho parafuso, né, que é muito prático para fazer a instalação através do parafuso. Você não precisa de solda, como aqui embaixo mostra o BNC macho com solda, então você precisa soldar, e o de parafuso não. Mas aqui tem uma grande novidade aí, que é o BNC macho de compressão. Eu digo assim novidade porque o pessoal está acostumado a utilizar o BNC macho parafuso. E o BNC macho compressão, ele é muito mais prático e fácil de fazer a conexão. E ele também é muito mais seguro. Então,
só que requer um alicate de compressão. Você tem que ter esse alicate de compressão para conseguir fazer essa ligação entre ele. E o BNC macho Borne, ele só é recomendado para instalação de bancada. Não é recomendado para você fazer instalação na sua residência, na sua empresa. Por quê? Ele dá mau contato, ele tem alguns problemas que acontecem devido a esse conector conseguir, ele enferruja muito fácil. Então, é recomendado aqui o BNC macho de compressão, tá? Mas se você não consegue comprar esse, ou acha muito difícil comprar esse BNC macho de compressão e comprar o alicate, então recomendamos que você utilize o BNC macho parafuso. Cabo UTP. Recomendamos cabos Cat5 ou superior. A distância máxima é de 100 metros. Para distâncias maiores, pode ser utilizado rádios para câmeras IP, ou pode usar fibra ótica como conversores. Nós vamos ver a seguir como que funciona. Então, tem também os balões passivos, balões ativos, vídeo balões e power balões. E como é que funciona esses balões? Bem, o balão passivo, por exemplo, você vai precisar utilizar para fazer a conversão entre o cabo coaxial e o cabo de rede. Então vamos supor que você quer fazer o teu sistema aí de DVR, quer instalar a câmera HD e quer utilizar o cabo UTP. Você obrigatoriamente tem que comprar o balão passivo, tá? Então sem esse balão passivo, as suas câmeras não vão funcionar. Mas aí tem a opção de você usar os vídeo balões e power balões. Para que servem esses vídeos balões? Bem, ele tem a facilidade de você conectar o cabo através do RJ45 e de também o Power Balloon leva alimentação. Então vai levar como se fosse um cabo para uma câmera IP. Só que nesse caso você vai usar aqui um sistema convencional, cabo, o conector final lá que vai conectar no seu DVR vai ser um conector de BNC, tá? Então eles servem aí, são usados para cabo de rede. E eles têm proteção contra ruídos, interferências e proteção contra surtos. Conversor de fibra ótica. Então é isso aqui, é muito legal nós falarmos, porque muitas pessoas falam assim, poxa, eu tenho que puxar 500 metros de cabo, eu tenho que puxar 800 metros de cabo. Como que eu vou fazer? Bem, você tem um conversor de fibra óptica que você pode comprar e fazer essa conexão. Então você vai pôr um conversor próximo do seu DVR, vai fazer as conexões diretamente nele. Dele até o outro conversor vai um cabo de fibra óptica. Então pode ser até 20 km esse cabo. Chegando lá no ponto final, esse conversor vai passar para as câmeras. Então vai sair um cabo desse conversor ligando todas as câmeras. Assim você poderá administrar a longas distâncias aí a sua instalação. Boas práticas. Bem, pessoal, então nós falamos aqui várias coisas sobre a instalação de CFTV. Falamos sobre câmeras e gravadores, mas aqui tem boas práticas para você fazer isso. Evitar colocar o cabo da câmera na mesma tubulação da rede elétrica, para não dar mau contato. Evite colocar o cabo de vídeo da câmera próximo a equipamento com irradiação, indução eletromagnética. Não utilize emendas, porque isso vai atrapalhar, vai prejudicar suas imagens. Opte por fonte de alimentação com filtro contra interferências, ruídos e proteções contra surtos e tensão. E certifique-se de que a tensão correta está chegando até a câmera. Como que você faz isso? Através do voltímetro. Você verifica se está chegando lá os 12 volts que é necessário para alimentar aquela câmera. Sempre dimensione a fonte de alimentação
levando em consideração o consumo máximo da câmera e possíveis perdas de tensão. Então, por exemplo, você vai instalar um sistema com 8 câmeras. Normalmente uma fonte de 10 A seria o suficiente. 12 volts 10 A seria suficiente para você alimentar 8 câmeras. Mas se essas câmeras ficam muito distantes, você tem uma perca. Então, essa perca de tensão faz com que você tenha que aumentar aí o ampere da sua fonte. Ou você coloca uma fonte próxima a essas câmeras muito longe, ou você coloca uma fonte mais potente. Ou coloque, por exemplo, eu tenho 7 câmeras próximas e uma longe. Põe uma fonte para 7 câmeras e uma fonte exclusiva somente para aquela câmera longe, para que você não tenha percas de tensão, ou seja, para que chegue a alimentação correta na câmera e ela funcione sem dar problema. Bem, para fazer uma instalação boa, você tem alguns requisitos. Então você vai fazer uma avaliação da altura de instalação, né? Porque se for, por exemplo, depende do tipo da visualização que você quer ter, mas se você pôr uma câmera comum a mais de 3 metros de altura, dependendo do que você quer capturar, vai ficar difícil para você conseguir visualizar os detalhes. Não direcione as câmeras apontadas para o infinito. Por exemplo, se você pôr uma câmera com infravermelho direcionada para o infinito, ela não vai funcionar à noite. Então você sempre tem que pôr a câmera batendo em alguma coisa. Então, por exemplo, você vai pôr no fundo da sua casa. E no fundo da sua casa tem um baita de um quintal. E tem uma árvore. Então você tem que fazer com que ela direcione àquela árvore ou ao chão. Nunca pode pôr ela reta para que não pegue nenhum objeto. Por quê? Porque ela não batendo em nenhum objeto, ela não vai funcionar o infravermelho. Então sempre tem que direcionar a algum ponto específico. Não posicione a câmera virada para o sol. Isso também estraga a câmera. Respeite o índice de proteção aplicado ao produto no ambiente adequado. Então, por exemplo, você quer pôr uma câmera lá fora da sua casa, mas a câmera não tem proteção IP66. Vai dar problema na câmera. Então é sempre bom verificar essa informação na caixa do produto, no manual do produto. Avalie a necessidade de grau de proteção IK10 ou caixa de proteção. Se for um bairro com alto índice de violência, seria bom você colocar uma caixa de proteção ou até mesmo câmeras com esse IK10. Não instale a câmera sobre lugares instáveis. Não instale a câmera em locais onde a temperatura interna do equipamento exceda os níveis permitidos. Evite expor a câmera a campos magnéticos e sinais elétricos. Caso o suporte da câmera seja fixado a uma superfície metálica, certifique-se de que essa superfície está devidamente aterrada e sem nenhum tipo de ruído. Manipule o gravador com cuidado. Não energize o gravador antes de completar a instalação. Não bloqueie as aberturas de ventilação do gravador. O gravador deve ser instalado em um ambiente frio e seco, afastado de qualquer fonte de calor. Evite a incidência de luz solar direta. O gravador deverá estar desligado para que seja realizada a conexão dos cabos a qualquer um dos conectores no painel traseiro. Armazene o gravador em ambientes controlado ou difícil acesso. Por que isso é importante? Porque eu falei no módulo anterior aí que o ladrão ele vai lá, ele furta a sua loja, faz o assalto e aí ele vai atrás desse gravador, porque ele sabe que você tem um gravador e nesse gravador está todas as informações lá. Então, se você não tem como colocar esse gravador fora da sua loja, fora da sua casa, você então coloque ele em um local de difícil acesso, bem protegido. No caso das câmeras IP, você pode ter um servidor fora da sua casa. Também no caso de câmeras AHD ou HD, você tem como colocar também, como comprar um NVR e colocar fora da sua loja também,
para que ele faça um backup do seu DVR. Então isso também é importante. E tenha redundância aí das gravações. Bem, pessoal, chegamos ao fim do curso básico de CFTV e espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do curso e quer que façamos novos cursos, dê seu like, se inscreva no nosso canal, porque precisamos aí da sua ajuda para conseguir aí estar gravando mais vídeos, dando mais instrução aí para vocês e disponibilizando vídeos. Agradecemos muito por ter assistido aos 6 módulos do curso e dizemos muito obrigado a você. Até o próximo vídeo.